Volkelt, 1875, página 119, diz, abre aspas, é especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude ganham acesso aos sonhos. Sonhos continuamente nos relembram coisas em que deixamos de pensar e que há muito deixaram de ser importantes para nós. Fecha aspas. Como os sonhos têm a seu dispor material oriundo da infância e dado que, como todos sabemos, esse material se acha obliterado em sua maior parte por lacunas em nossa faculdade consciente da memória, essas circunstâncias dão margem a curiosos sonhos hipermnésicos, dos quais, mais uma vez, darei alguns exemplos. Maury, 1878, página 92, relata como, quando criança, costumava ir frequentemente de Meaux, que era seu torrão natal, à aldeia vizinha de Triport, onde o pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, num sonho, ele se viu em Triport e, mais uma vez, brincava na rua da aldeia. Um homem, envergando uma espécie de uniforme, dirigiu-se a ele. Maury perguntou-lhe como se chamava, e ele respondeu que seu nome era C. e que era vigia da ponte. Maury despertou com um sentimento de ceticismo quanto à exatidão da lembrança e perguntou a uma velha empregada que estivera com ele desde sua infância se ela conseguia recordar-se de um homem com aquele nome. Mas é claro, foi a resposta. Ele era o vigia da ponte quando seu pai a estava construindo. Maury fornece outro exemplo igualmente bem corroborado da exatidão de uma lembrança da infância, surgida num sonho. O sonho ocorreu a um certo Monsieur F. que, quando criança, vivera em Montbrison. 25 anos depois de partir dali, resolveu rever a cidade natal e alguns amigos da família, que não encontrara desde então. Na noite que precedeu sua partida, sonhou que já estava em Montbrison e que perto da cidade encontrava um cavalheiro, a quem não conhecia de vista, mas lhe dizia ser o Monseigneur T., um amigo de seu pai. No sonho, o Monseigneur F. estava ciente de que, quando criança, conhecera alguém com aquele nome, mas em seu estado de vigília não se lembrava mais da aparência dele. Passados alguns dias, chegou realmente a Montbrison, achou o local que no sonho lhe parecera desconhecido, e ali encontrou um cavalheiro que reconheceu imediatamente como o Monseigneur T. do sonho. A pessoa real, contudo, aparentava ser muito mais velha do que parecera no sonho. Nesse ponto, posso mencionar um sonho que eu mesmo tive, no qual o que tinha de ser reconstruído não era uma impressão, mas uma ligação. Sonhei com alguém que, no sonho, eu sabia ser o médico de minha cidade natal. Seu rosto era indistinto, mas se confundia com a imagem de um dos professores da minha escola secundária, com quem ainda me encontro ocasionalmente. Quando acordei, não conseguia descobrir que ligação haveria entre esses dois homens. Entretanto, fiz à minha mãe algumas perguntas sobre esse médico que remontava os primeiros anos de minha infância e soube que ele tinha apenas um olho. O professor, cuja fisionomia se sobrepusera à do médico no sonho, também só tinha uma vista. Fazia 38 anos que eu vira o médico pela última vez e
Ao que eu sabia, nunca pensara nele em minha vida de vigília, embora uma cicatriz em meu queixo pudesse ter me feito recordar suas atenções para comigo. Diversos autores, por outro lado, asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes de sua ocorrência. E isso parece ser uma tentativa de contrabalançar a excessiva ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Assim, Robert, 1886, realmente declara que os sonhos normais, de modo geral, dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias. Verificaremos, porém, que a teoria dos sonhos elaborada por Robert torna-lhe essencial destacar as impressões mais recentes, deixando fora de alcance as mais antigas. Não obstante, o fato que ele afirma permanece correto, como posso confirmar minhas próprias pesquisas. O autor norte-americano Nelson, 1888, é de opinião que as impressões mais frequentemente empregadas num sonho decorrem do penúltimo ou do antepenúltimo dia antes que o sonho ocorra, como se as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho não fossem suficientemente atenuadas ou remotas. Vários autores, preocupados em não lançar dúvidas sobre a íntima relação entre o conteúdo dos sonhos e a vida de vigília, têm se surpreendido com o fato de as impressões com que os pensamentos de vigília se acham intensamente ocupados só aparecem nos sonhos depois de terem sido um tanto postas de lado pelas atividades do pensamento diurno. Assim, após a morte de um ente querido, as pessoas em geral não sonham com ele logo de início, quando se acham dominadas pela dor. Delage, 1891. Por outro lado, uma das mais recentes observadoras, a senhorita Hallam, entre parênteses, Hallam e Weed, 1896, coligiu exemplos em contrário, assim afirmando o direito de cada um de nós ao individualismo psicológico nesse aspecto. A terceira, mais surpreendente e menos compreensível característica da memória dos sonhos é demonstrada na escolha do material reproduzido, pois o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília, apenas o que é mais importante, mas, pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante. No tocante a este ponto, citarei os autores que deram expressão mais vigorosa à sua estupefação. Hildebrandt, 1875, diz, abre aspas, pois o fato notável é que os sonhos extraem seus elementos não dos fatos principais e excitantes, nem dos interesses poderosos e imperiosos do dia anterior, mas dos detalhes casuais do fragmentos sem valor, perder-se-ia dizer do que se vivenciou recentemente ou do passado mais remoto, uma morte na família que nos tenha comovido profundamente e sob cuja sombra imediata tenhamos adormecido tarde da noite. É apagada de nossa memória, até que, com nosso primeiro momento de vigília, retorna a ela novamente com perturbadora violência. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua e em quem não pensamos, mas depois de passar por ele, tem um papel a desempenhar em nossos sonhos. Fecha aspas.
Strampel, 1877. Abre aspas. Há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns de seus componentes na realidade provêm de experiências do dia precedente ou do dia anterior a este, mas de experiências tão sem importância e tão triviais do ponto de vista da consciência de vigília, que foram esquecidas logo após sua ocorrência. As experiências dessa natureza incluem, por exemplo, observações acidentalmente entreouvidas, ações desatentamente observadas de outra pessoa, vislumbres passageiros de pessoas ou coisas, ou fragmentos isolados do que se leu, e assim por diante. Fecha aspas. Havelock Ellis, 1899, abre aspas. As emoções profundas da vida de vigília, as questões e os problemas pelos quais difundimos nossa principal energia mental voluntária, não são os que se costumam apresentar de imediato à consciência onírica. No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais e esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensamente despertadas são as que dormem mais profundamente. Fecha aspas. Binz, B-I-N-Z, 1878. Efetivamente faz dessas peculiaridades específicas da memória nos sonhos uma oportunidade para expressar sua satisfação com as explicações dos sonhos que ele próprio sustentou. Abre aspas. E os sonhos naturais levantam problemas semelhantes, porque nem sempre sonhamos com as impressões mnêmicas do dia que acabamos de viver. Porque muitas vezes, sem motivo aparente, mergulhamos, em vez disso, no passado remoto e quase extinto? Porque a consciência nos sonhos recebe com tanta frequência a impressão de imagens mnêmicas indiferentes, enquanto as células cerebrais, justamente onde trazem as marcas mais sensíveis do que se experimentou, permanecem em sua maioria silenciosas e inertes, a menos que tenham sido incitadas a uma nova atividade pouco antes, durante a vida de vigília? Fecha aspas. É fácil perceber como a notável preferência demonstrada pela memória nos sonhos e por elementos indiferentes e consequentemente despercebidos da experiência de vigília está fadada a levar as pessoas a desprezarem, de modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília e pelo menos a dificultar em qualquer caso específico a comprovação dessa dependência. Assim, a senhorita Wheaton, W-H-I-T-O-N, Calkins, 1893, em seu estudo estatístico de seus próprios sonhos e dos de seu colaborador, verificou que em 11% do total não havia nenhuma conexão visível com a vida de vigília. Hildebrand, 1875, está indubitavelmente certo ao afirmar que seríamos capazes de explicar a gênese de todas as imagens oníricas se dedicássemos tempo e empenho suficientes à investigação de sua origem. Ele se refere a isso como, abre aspas, uma tarefa estranhamente trabalhosa e ingrata, pois, em geral, termina por desenterrar dos mais remotos pontos dos compartimentos da memória toda sorte de fatos psíquicos totalmente sem valor
e por arrastar a luz mais uma vez do esquecimento em que fora mergulhado, talvez na primeira hora após a sua ocorrência, toda sorte de momento completamente irrelevante do passado. Fecha aspas. Só posso lamentar que esse autor de aguda visão se tenha deixado impedir de seguir a trilha que teve esse começo inauspicioso. Se a tivesse seguido, ela o teria levado ao próprio cerne da explicação dos sonhos. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ele nos ensina que, abre aspas, nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente, fecha aspas. Scholz, S-C-H-O-L-Z, 1893, ou como a exprime Delboeuf, 1885, abre aspas, que toute impression, même la plus insignificante, laisse une trace inalterable, indéfiniment susceptible de reparaître un jour. Fecha aspas. Essa é uma conclusão a que também somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. Certas teorias sobre os sonhos que mencionaremos adiante procuram explicar seu absurdo e incoerência por meio de um esquecimento parcial do que sabemos durante o dia. Quando tivermos em mente a extraordinária eficiência que acabamos de ver exibida pela memória nos sonhos, teremos um sentimento vivo da contradição que essas teorias envolvem. Talvez nos ocorra que o fenômeno do sonhar possa ser inteiramente reduzido ao da memória. Os sonhos, poder-se-ia supor, são a manifestação de uma atividade reprodutiva que é exercida mesmo durante a noite e que constitui um fim em si mesma. E isso se coadunaria com afirmações como as que foram formuladas por Pilczynski, P-I-L-C-Z, 1899, segundo as quais existe uma relação fixa, observável, entre o momento em que um sonho ocorre e seu conteúdo, sendo as impressões do passado mais remoto reproduzidas nos sonhos durante o sono profundo, enquanto as impressões mais recentes surgem ao amanhecer. Mas tais pontos de vista tão intrinsecamente improváveis, em vista da maneira como os sonhos lidam com o material a ser lembrado. Strampel, 1877, frisa com razão que os sonhos não reproduzem experiências. Eles dão um passo à frente, mas o próximo passo da sequência é omitido, ou aparece de forma alterada, ou é substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções. E isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões teóricas. É verdade que existem casos excepcionais em que um sonho repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance de nossa memória de vigília. Delboeuf, 1885, conta-nos como um de seus colegas da universidade teve um sonho que reproduzira em todos os detalhes um perigoso acidente de carruagem que ele sofrera, do qual escapou quase por um milagre. A senhorita Calkins, 1893, menciona 2 sonhos, cujo conteúdo foi uma reprodução exata de um acontecimento do dia anterior. E eu mesmo terei oportunidade, mais adiante, de relatar um exemplo por mim observado de uma experiência infantil que reapareceu num sonho sem qualquer modificação. Título: C. Os estímulos e as fontes dos sonhos. Há um ditado popular que diz que os sonhos decorrem da indigestão.
Isso nos ajuda a entender o que se pretende dizer com estímulos e fontes dos sonhos. Por trás desses conceitos há uma teoria, segundo a qual os sonhos são o resultado de uma perturbação do sono. Não teríamos um sonho a menos que algo de perturbador acontecesse durante o nosso sono, e o sonho seria uma reação a essa perturbação. Os debates sobre as causas estimuladoras dos sonhos ocupam um espaço muito amplo na literatura sobre o assunto. Obviamente, esse problema só poderia surgir depois de os sonhos se terem tornado alvo de pesquisas biológicas. Os antigos, que acreditavam que os sonhos eram inspirados pelos deuses, não precisavam ir em busca de seu estímulo. Os sonhos emanavam da vontade de poderes divinos ou demoníacos, e seu conteúdo provinha do conhecimento ou do objetivo desses poderes. A ciência foi imediatamente confrontada com a questão de determinar se o estímulo ao sonho era sempre o mesmo ou se haveria muitos destes estímulos. E isso envolvia a questão de a explicação das causas dos sonhos se enquadrar no domínio da psicologia, ou antes no da fisiologia. A maioria das autoridades parece concordar na suposição de que as causas que perturbam o sono, isto é, as fontes dos sonhos, podem ser de muitas espécies e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações mentais podem vir a atuar como instigadores dos sonhos. As opiniões diferem amplamente, contudo, na preferência demonstrada por uma ou outra fonte dos sonhos e na ordem de importância atribuída a elas como fatores na produção dos sonhos. Qualquer enumeração completa das fontes dos sonhos leva ao reconhecimento de 4 tipos de fontes, e estes também têm sido utilizados para a classificação dos próprios sonhos. São eles: 1. Excitação sensoriais externas objetivas. 2. Excitações sensoriais internas subjetivas. 3. Estímulos somáticos internos orgânicos. E 4. Fonte de estimulação puramente psíquicas. Título C. 1. Estímulos sensoriais externos. O jovem Strampel, 1883 até 84, filho do filósofo cujo livro sobre os sonhos já nos deu várias ideias acerca dos problemas oníricos, publicou um célebre relato de suas observações sobre um de seus pacientes, que sofria de anestesia geral da superfície do corpo e paralisia de vários de seus órgãos sensoriais superiores. Quando se fechava o pequeno número de canais sensoriais deste homem, que permaneciam abertos ao mundo exterior, ele adormecia. Ora, quando nós mesmos desejamos dormir, temos o hábito de tentar produzir uma situação semelhante à da experiência de Strampel. Fechamos nossos canais sensoriais mais importantes, os olhos, e tentamos proteger os outros sentidos de todos os estímulos ou de qualquer modificação dos estímulos que atuam sobre eles. Então adormecemos, muito embora nosso plano jamais se concretize inteiramente. Não podemos manter os estímulos completamente afastados de nossos órgãos sensoriais, nem podemos suspender inteiramente a excitabilidade de nossos órgãos dos sentidos. O fato de um estímulo razoavelmente poderoso nos despertar a qualquer momento é a prova de que, abre aspas, mesmo no sono, a alma está em constante contato com o mundo extracorporal, fecha aspas.
Os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono podem muito bem tornar-se fonte de sonhos. Ora, há inúmeros desses estímulos que vão desde os inevitáveis que o próprio estado de sono necessariamente envolve ou precisa tolerar de vez em quando, até os eventuais que despertam estímulos que podem pôr ou de fato põem termo ao sono. Uma luz forte pode incidir sobre os olhos, ou um ruído pode se fazer ouvir, ou alguma substância de odor pronunciado poderá estimular a membrana mucosa do nariz. Por movimentos involuntários durante o sono, podemos descobrir alguma parte do corpo e expô-lo a sensações de frio, ou mediante uma mudança de posição podemos provocar sensações de pressão ou contato. É possível que sejamos picados por um mosquito ou algum pequeno incidente durante a noite talvez afete vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo. Alguns observadores atentos coligiram toda uma série de sonhos em que houve uma correspondência tão grande entre um estímulo constatado ao despertar e uma parte do conteúdo do sonho que foi possível identificar o estímulo como a fonte do sonho. Citarei de autoria de Jessen, 1855, uma série desses sonhos que podem ser ligados a uma estimulação sensorial objetiva e mais ou menos acidental. Abre aspas. Todo ruído indistintamente percebido provoca imagens oníricas correspondentes. Uma trovoada nos situa em meio a uma batalha. O cantar de um galo pode transmudar-se no grito de terror de um homem. O ranger de uma porta pode produzir um sonho com ladrões. Se os lençóis da cama caírem durante a noite, talvez sonhemos que estamos andando nus de um lado para o outro, ou então caindo na água. Se estivermos atravessados na cama e com os pés para fora da beira, talvez sonhemos que estamos à beira de um tremendo precipício, ou caindo de um penhasco. Se a cabeça ficar debaixo do travesseiro, sonharemos estar debaixo de uma enorme pedra, prestes a nos soterrar sob seu peso. Os acúmulos de sêmen provocam sonhos lascivos e as dores locais produzem ideias de estarmos sendo maltratados, atacados ou feridos. Reticências e fecha aspas. Abre aspas. Maier, M-E-I-E-R, 1758, sonhou certa feita que era dominado por alguns homens que o estendiam de costas no chão e enfiavam uma estaca na terra entre seu dedão do pé e o dedo ao lado. Enquanto imaginava essa cena no sonho, acordou e verificou que havia um pedaço de palha entre seus dedos. Em outra ocasião, segundo Hennigens, 1784, quando Meyer apertara muito o colarinho da roupa de dormir no pescoço, sonhou que estava sendo enforcado. Hofbauer, 1796, sonhou quando jovem que estava caindo de um muro alto e ao acordar viu que a armação da cama desabara e ele realmente caíra no chão. Gregory relata que certa vez, enquanto estava com os pés num saco de água quente, sonhou ter subido até o cume do Monte Etna, onde o chão estava insuportavelmente quente. Outro homem que dormira com um cataplasma quente na cabeça sonhou que estava sendo escalpelado por um bando de peles vermelhas, enquanto um terceiro, que usava uma camisa de dormir úmida, imaginou que estava sendo arrastado por uma correnteza. Um ataque de gota repentinamente surgido durante o sono levou um paciente a acreditar que estava nas mãos da Inquisição e sendo torturado no cavalete. Macnish, M-A-C-N-I-S-C-H, 1835.
O argumento, baseado na semelhança entre o estímulo e o conteúdo do sonho, se fortalece quando é possível transmitir deliberadamente um estímulo sensorial à pessoa adormecida e nela produzir um sonho correspondente àquele estímulo. De acordo com Manischitz, citado por Jessen, 1855, experimentos dessa natureza já foram feitos por Giraud de Buzarengues, 1848. Abre aspas. Ele deixara o joelho descoberto e sonhou que estava viajando de noite numa diligência. A esse respeito, ele observa que os viajantes, por certo, estão cientes de como os joelhos ficam frios à noite num coche. Noutra ocasião, ele deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava participando de uma cerimônia religiosa ao ar livre. Cabe explicar que, no país onde morava, era costume manter sempre a cabeça coberta, exceto em circunstâncias como essas, fecha aspas. Maury, 1878, apresenta algumas novas observações sobre sonhos produzidos nele mesmo. Diversos outros experimentos foram mal sucedidos. 1. Alguém fez cócegas em seus lábios e na ponta do nariz com uma pena. Ele sonhou com uma forma medonha de tortura. Uma máscara de piche era colocada em seu rosto e depois puxada, arrancando-lhe a pele. 2. Alguém afiou uma tesoura num alicate. Ele ouviu o repicar de sinos, seguido por sinais de alarma, e se viu de volta aos dias de junho de 1848. 3. Deram-lhe água de colônia para cheirar. Ele se viu no Cairo, na loja de Johann Maria Farina. Seguiram-se algumas aventuras absurdas que ele não soube reproduzir. 4. Beliscaram-lhe levemente o pescoço. Ele sonhou que lhe aplicavam um emplastro de mostarda. Ele pensou no médico que o tratara quando criança. 5. Aproximaram um feno quente de seu rosto. Sonhou que os Chaufeurs haviam penetrado na casa e forçavam seus moradores a dar-lhes dinheiro, enfiando-lhes os pés em braseiros. Apareceu então a duquesa de Abrantes, de quem ele era secretário no sonho. 8. Pingaram uma gota de água em sua testa. Ele estava na Itália, suava violentamente e bebia vinho branco de Orvieto. 9. Fez-se com que a luz de uma vela brilhasse repetidamente sobre ele através de uma folha de papel vermelho. Sonhou com o tempo e com o calor e se viu novamente numa tempestade que enfrentara no Canal da Mancha. Outras tentativas de produzir sonhos experimentalmente foram relatadas por Hervé de Saint-Denis, 1867. Weygand, 1893, e entre outros. Muitos autores teceram comentários sobre a notável facilidade com que os sonhos conseguem enfrentar uma impressão súbita vinda do mundo dos sentidos em sua própria estrutura, de modo que esta surge sob a aparência de uma catástrofe previamente preparada a que se chegou gradativamente. Hildebrandt, em minha juventude, prossegue esse autor, eu costumava usar um despertador para me levantar regularmente numa determinada hora. Por centenas de vezes deve ter acontecido de o ruído produzido por esse instrumento se enquadrar num sonho aparentemente único e tivesse alcançado seu fim precípuo no que era clímax logicamente indispensável. Citarei 3 desses sonhos despertadores, agora num outro sentido. Volcat, 1875, escreve, abre aspas,
Um compositor, certa feita, sonhou que estava dando uma aula e tentando esclarecer determinado ponto a seus alunos. Quando acabou de fazê-lo, voltou-se para um dos meninos e perguntou-lhe se havia entendido. Este respondeu-lhe aos gritos, como um possesso: "Oh, já!", ou seja, "Oh, sim!". Ele começou a repreender o menino asperamente por estar gritando, mas toda a classe irrompeu em gritos, primeiro de "Orja", depois de "Eurjo" e finalmente de "Fuerjo". Neste ponto, ele já foi despertado por gritos reais de "Fueurjo" na rua. Garnier, 1872, conta como Napoleão I foi despertado pela explosão de uma bomba enquanto dormia em sua carruagem. Sonhou que estava novamente atravessando o tagliamento sob o bombardeio austríaco e, por fim, sobressaltado, acordou gritando: "Estamos perdidos". Um sonho de Maury, 1878, tornou-se famoso. Estava doente e de cama em seu quarto, com sua mãe sentada ao seu lado, e sonhou que estava no reinado do terror. Após testemunhar diversas cenas pavorosas de assassinato, foi finalmente levado perante o tribunal revolucionário. Lá viu Robespierre, Marat, Fouquier, Tinville e o resto dos soturnos heróis daqueles dias terríveis. Foi interrogado por eles e, depois de alguns incidentes que não guardou na memória, foi condenado e conduzido ao local de execução. Cercado por uma multidão enorme, subiu ao cadafalso e foi amarrado à prancha pelo carrasco. A guilhotina estava preparada e a lâmina desceu. Ele sentiu a cabeça sendo separada do corpo. Acordou em extrema angústia e viu que a cabeceira da cama caíra e lhe atingira as vértebras cervicais, tal como a lâmina da guilhotina as teria realmente atingido. Esse sonho constituiu a base de um interessante debate entre Lelorgne, 1894, e Egger, 1895, na Revue Philosophique. A questão levantada foi se e como era possível que alguém, ao sonhar, condenasse tal quantidade de material, aparentemente superabundante, no curto período transcorrido entre a percepção do estímulo emergente e o despertador. Os exemplos dessa natureza deixam a impressão de que, de todas as fontes dos sonhos, as mais bem confirmadas são os estímulos sensoriais objetivos durante o sono. Além disso, eles constituem rigorosamente as únicas fontes levadas em conta pelos leigos. Quando se pergunta a um homem culto que não esteja familiarizado com a literatura dos sonhos como é que estes surgem, ele responde infalivelmente com uma referência a algum exemplo de seu conhecimento em que um sonho tenha sido explicado por um estímulo sensorial objetivo descoberto após o despertar. A investigação científica, contudo, não pode parar aí. Ela encontra uma oportunidade de formular outras perguntas no fato observado de que o estímulo que incide sobre os sentidos durante o sono não aparece no sonho em sua forma real, mas é substituído por outra imagem que, de algum modo, está relacionada com ele. Todavia, a relação que liga o estímulo do sonho ao sonho que dele resulta é, para citarmos as palavras de Maury, 1854, abre aspas, une affinité quelconque mas qui n'est pas unique et exclusive. Fecha aspas. Consideremos a esse respeito 3 dos sonhos de Hildebrandt com despertadores, 1875.
A questão que eles levantam é porque o mesmo estímulo teria provocado 3 sonhos tão diferentes, e por que teria provocado estes e não outros. Abre aspas. Sonhei então que numa manhã de primavera eu estava passeando e caminhando pelos campos verdejantes quando cheguei a uma aldeia vizinha, onde vi os aldeões em seus melhores trajes, com livros de hinos debaixo do braço, afluindo para a igreja em bandos. Claro, era domingo, e o serviço religioso matutino logo estaria começando. Resolvi participar dele, mas primeiro, como estava sentindo calor por causa da caminhada, fui até o cemitério que circundava a igreja para me refrescar, enquanto li algumas das inscrições das lápides. Ouvi o sineiro subindo para a torre da igreja, e no alto da mesma vi então o sino do vilarejo, que logo daria o sinal para o começo das preces. Por um bom tempo lá ficou imóvel e depois começou a balançar. E de repente seu repicar passou a soar de maneira nítida e penetrante, tão nítida e penetrante que pôs termo ao meu sonho, mas o que estava tocando era o meu despertador. Fecha aspas. Abre aspas. Eis aqui outro exemplo. Fazia um dia claro de inverno e as ruas estavam cobertas por uma espessa camada de neve. Eu havia concordado em participar de um grupo para um passeio de trenó, mas tive de esperar muito tempo antes de chegar a notícia de que o trenó se achava à porta. Seguiram-se então os preparativos para entrar. O tapete de pele foi estendido, ajeitou-se o agasalho para os pés, e finalmente ocupei meu lugar. Mas, ainda assim, o momento de partida foi retardado, até que um puxão nas rédeas deu aos cavalos que esperavam o sinal de partida. Eles partiram e com uma violenta sacudidela, os pequenos guizos do trenó começaram a produzir seu conhecido tilintar com tal violência de fato que num instante se rompeu a fina teia de meus sonhos, e mais uma vez era apenas o som estridente do despertador. Fecha aspas. Abre aspas. E agora um terceiro exemplo. Eu olhava para uma copeira que ia levando várias dúzias de pratos empilhados uns sobre os outros, andando pelo corredor que dava para a sala de jantar. A pilha de louça em seus braços pareceu prestes a perder o equilíbrio. Cuidado, exclamei, senão você vai deixar cair tudo. Seguiu-se como de praxe a inevitável resposta. Ela estava acostumada àquele tipo de trabalho, e assim por diante. Entre mentes, meu olhar ansioso seguia a figura que avançava. E então, justamente como eu esperava, ela tropeçou na soleira da porta e a frágil louça escapuliu. E numa verdadeira sinfonia de ruídos, espatifou-se em 1000 pedaços no chão. Mas o barulho prosseguiu sem cessar, e logo já não parecia ser estrondoso. Retinar da louça se quebrando começou a se transformar no som de uma campainha, e essa campainha, como agora percebia, meu eu desperto, era apenas o despertador cumprindo seu dever. A questão de por que a mente confunde a natureza dos estímulos sensoriais objetivos nos sonhos recebe quase a mesma resposta de Strampel, 1877, e de Wundt, 1974. A mente recebe estímulos que alcançam durante o sono sob condições favoráveis à formação de ilusões. Uma impressão sensorial é reconhecida por nós e corretamente interpretada, isto é situada no grupo de lembranças a que, de acordo com todas as nossas experiências, ela pertence.
contanto que a impressão seja suficientemente forte, nítida e duradoura, e contanto que tenhamos tempo suficiente a nosso dispor para considerar o assunto. Se essas condições não forem satisfeitas, confundiremos o objeto que é a fonte da impressão, formaremos uma ilusão sobre ele. Abre aspas. Se alguém fizer uma caminhada pelo campo e tiver uma percepção indefinida de um objeto distante, poderá a princípio pensar que se trata de um cavalo. Vendo mais de perto, poderá ser levado a interpretá-la como uma vaca deitada, e a imagem poderá finalmente transformar-se em definitivo num grupo de pessoas sentadas no chão. As impressões de estímulos exteriores recebidas pela mente durante o sono são de natureza similarmente vaga, e com base nisso a mente cria alusões, visto que um número maior ou menor de imagens mnêmicas é despertado pela impressão, e é através destas que ela adquire seu valor psíquico. De qual dos numerosos grupos de lembranças em causa as imagens correlatadas serão despertadas, e qual das possíveis conexões associativas será por conseguinte posta em ação. Também essas questões, segundo a teoria de Strampel, são indetermináveis e ficam, por assim dizer, abertas à decisão arbitrária da mente. Nessa altura, defrontar-se-nos uma escolha entre duas alternativas. Podemos admitir como um fato que é impossível examinar ainda mais as leis que regem a formação dos sonhos, e podemos consequentemente deixar de inquirir se haverá ou não outros determinantes que regem a interpretação atribuída por aquele que sonha, a ilusão evocada pela impressão sensorial. Ou, por outro lado, podemos suspeitar de que o estímulo sensorial que atinge o sujeito adormecido desempenha apenas um papel modesto na geração de seu sonho, e que outros fatores determinam a escolha das imagens mnêmicas que nele serão despertadas. De fato, se examinarmos os sonhos experimentalmente produzidos de Maury, que relatei com tal riqueza de detalhes exatamente por esse motivo, seremos tentados a dizer que o experimento de fato explica a origem de apenas um elemento dos sonhos. O restante de seu conteúdo parece autônomo demais e excessivamente definido em seus detalhes, por ser explicável apenas pela necessidade de se ajustar ao elemento experimentalmente introduzido de fora. De fato, começa a ter dúvidas sobre a teoria das ilusões e o poder das impressões objetivas de darem forma aos sonhos, quando se verifica que essas impressões, por vezes, estão sujeitas nos sonhos às mais peculiares e exageradas interpretações. Assim, Simon, 1888, relata-nos um sonho no qual via algumas figuras gigantescas sentadas à mesa e ouvia distintamente o pavoroso som do estalido produzido pelo fechamento de suas mandíbulas ao mastigarem. Quando despertou, ouviu o barulho dos cascos de um cavalo que passava a galope por sua janela. O ruído feito pelos cascos do cavalo talvez tenha sugerido ideias provenientes de um grupo de lembranças ligadas às viagens de Gulliver, os gigantes de Brobdingnag e o virtuoso Houyi Hnyms, que se soletra Houyhnms. Se é que posso arriscar uma interpretação sem a ajuda do autor do sonho, não será provável, portanto, que a escolha de um grupo tão inusitado de lembranças como essa tenha sido facilitada por outro motivo, que não apenas o estímulo objetivo? Título: 2. Excitações sensoriais internas subjetivas.